Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast pela Infinity Webcast Turismo. Meu nome é Samir e Guia Turístico é o livro que você compra. Hoje o tema do nosso Tourcast é a profissão e o profissional guia de turismo. A gente vai falar um pouco do que é a profissão e do que é o profissional guia de turismo dentro desse cenário de turismo. Meu nome é Davi, eu sou ator, guia de turismo e aí hoje eu não trouxe nenhuma definição assim pra mim. Meu nome é Flávio, eu sou matemático e turista e diga-me com quem andas e te direi quem és. Ótimo! Bom, e o tema de hoje é falando sobre a profissão guia de turismo. Entre muitas profissões que a gente tem no turismo, tem as pessoas que trabalham na agência, tem as pessoas que trabalham com receptivo, emissivo, e todos esses, de certa forma, estão interligados com um profissional que é o guia de turismo. Vamos falar um pouco dessa profissão, Davi. O que é a profissão guia de turismo? Bom, o importante primeiro é frisar que a profissão de guia de turismo, no setor do turismo no Brasil, ela é a única profissão que tem um reconhecimento legal dentro do turismo. Isso significa que ela é a única profissão que tem uma lei que reconhece a profissão, o profissional, e nenhuma outra tem. Então, o agente de viagens não é reconhecido legalmente, o profissional de eventos, o hoteleiro, ninguém no turismo é, só o guia de turismo. Recentemente saiu aí uma coisa sobre os bacharéis em turismo, mas regulamentava a atividade e não a profissão, que é um pouco diferente. Então isso significa que ele é um profissional que tem uma série de regulamentações no mercado, a profissão, e um reconhecimento legal que orienta como funciona essa atividade. Eu gosto sempre de dizer que a profissão de guia de turismo ela está baseada em cima de um tripé, e o conceito de tripé é muito interessante. Se você tira uma perna, ele cai. Ele precisa das três. Assim, nenhum dos três pilares é opcional, que não tem uma ordem de prioridade, mas um deles são os conhecimentos técnicos. Para uma pessoa ser guia de turismo, ela tem que conhecer a técnica de condução de grupos. Se ela não tem técnica para conduzir grupos, ela não vai conseguir ter o êxito na atividade, na profissão. O segundo pé desse tripé são os relacionamentos interpessoais, porque o guia de turismo é uma pessoa que trabalha com pessoas. Então ele precisa conhecer do manejo, do trato de lidar com pessoas, com os seus clientes, com os seus parceiros, com os seus contratantes, com a população local de onde se vai visitar. Precisa ter um bom trabalho de relacionamento interpessoal. E o terceiro item são os conhecimentos gerais. Se ele não tem conhecimentos gerais sobre os mais diversos assuntos e que não está restrito apenas àquele estereótipo de história e geografia, mas que vai aí desde economia, esporte, política, religião, gastronomia, astrologia, qualquer tema pode ser possível de se trabalhar com turista. Então tem que ter os três, né? Não adianta, por exemplo, ter os conhecimentos gerais, os conhecimentos técnicos e não saber ter relacionamento interpessoal. Você não vai conseguir trabalhar com pessoas. Não adianta ter o relacionamento interpessoal, os conhecimentos gerais, mas não ter os conhecimentos técnicos. Então, os três são fundamentais. E uma coisa que eu tenho visto, que eu li, né, é que o objetivo nessa profissão é realmente formar uma mão de obra capaz de ter uma pessoa que acompanhe, oriente e transmita as informações para os grupos que realizam excursões, viagens, passeios, e através desse trabalho permite com que esses visitantes possam receber mais informações sobre a cultura, o modo de viver daquela localidade, quais são as informações úteis para comer, para se divertir, para se localizar. A profissão do guia de turismo, eu acho que ela é uma profissão muito antiga antes mesmo dela virar profissão, né? Acho que desde o momento que o homem precisou ir de um ponto A para o ponto B, e naquele ponto B precisa de uma pessoa que desse algumas informações para ele, provavelmente aí nessa época, que a gente não vai conseguir determinar nunca, é que tenha nascido o profissional guia de turismo, né? Talvez a gente não consiga definir quando surgiu, né, isso, mas a gente consegue trazer aí na história da humanidade de onde vem esse espírito de hospitalidade, esse espírito de receber as pessoas, que vai estar muito dentro das profissões do turismo, não só do guia, mas está na hotelaria, está nos restaurantes, está nos eventos, mas o guia ele precisa ter isso de maneira muito presente,
Porque o guia passa a maior parte do tempo do lado do turista. O turista, ele passa pelo avião, né? Ele entra, sai, acabou o trajeto dele e vai embora. No hotel, ele fica ali quando ele se hospeda, mas ele sai. No restaurante, quando ele vai almoçar. No evento, quando ele vai participar. Mas o guia está presente em todos esses momentos, né? O guia recepciona o turista e fica do lado dele uma boa parte do roteiro. Então, esse espírito aí da hospitaleiro do guia de turismo, ele realmente tem que ser muito aguçado para trabalhar com pessoas. E agora a gente está falando da profissão do guia de turismo, vamos falar do profissional, né? O que é o profissional guia de turismo? Qual que é a função desse profissional, os deveres, os direitos? E até a remuneração. Se a pessoa estiver se interessando em ser guia, um profissional guia de turismo, como que ele é remunerado dentro desse processo? Então vamos falar primeiro da função. Eu já vi, até foi muito orientado nos cursos, que ele tem que tomar muito cuidado de não competir com o agente de viagem, né? Então, às vezes, ele tem dá a impressão que eu tenho que alguns guias de turismo, ele tem uma certa crise de identidade entre fazer algumas funções que realmente são pertinentes do guia de turismo, às vezes ele tem que fazer algumas funções porque não vai ter um outro profissional que faça, às vezes, por mais que ele tente, ele contate alguém, às vezes ele é obrigado a jogar em várias linhas desse campo de futebol. Quais são as funções de verdade, né, que estão descritas? Se a gente pegar baseado na lei, na legislação, né, a gente vai pegar ali tecnicamente, né, o que a Lei 8.623 de 1993, que regulamenta a profissão de guia de turismo, o que ela define o guia? Então, eles dizem que é considerado guia de turismo o profissional que é devidamente cadastrado no governo federal, que antigamente era Embratur, mas quando foi criado o Ministério do Turismo, todas as políticas de turismo passaram a ser de cuidado do Ministério, né? Então, é um profissional que ele é cadastrado no Ministério do Turismo para exercer as atividades que ele acompanha o turista, orienta e transmite informações. Para quem? Para pessoas ou para grupos, em visitas, excursões, viagens, em âmbito urbano, municipal, estadual, interestadual, internacional ou em segmentos especializados. Então, tecnicamente, essa é a definição. E se ele é um profissional que tem essa regulamentação legal, qualquer coisa que fuja dessa definição já não é mais atribuição dele. Então, por isso que é importante o profissional conhecer a lei que regulamenta a sua profissão. E isso é uma coisa que me dói muito na alma, porque eu vejo gente saindo dos cursos de guia de turismo, profissionais aí no mercado trabalhando e que não conhecem a própria lei. E ela é curta, né? Ela tem 2, 3 páginas. Não, isso é verdade, ela é muito curta por uma lei. E cá entre nós, a gente precisa reconhecer as falhas. Ela parece um queijo suíço, ela é cheia de buracos, ela tem muitas lacunas, mas ela tá aí. Lei é lei, se a gente quer viver em sociedade, a gente tem que seguir a lei. Então é importante que o guia de turismo, ele conheça a lei que regulamenta a sua profissão, tanto para poder exigir os seus deveres, mas para cumprir os seus direitos. Então essa confusão que você citou, Samir, é muito comum, né? Do guia de turismo, ele querer organizar grupos. Se a gente pegar essa definição que eu li agora, né, do que é considerado um guia de turismo, aqui não está escrito organizar grupos. Aqui não está escrito vender viagens. Nem captar clientes. Então, o trabalho dele é de conduzir grupos, acompanhar, orientar e transmitir informações. Então, os guias têm que tomar cuidado para que eles não transformem quem são os possíveis parceiros dele, como agências, operadoras, em concorrentes, em adversários. Tem que se aliar a essas pessoas. E aí eu já vou levantar uma polêmica, eu sei que a gente deixou a parte das polêmicas pro final, mas só pra a gente já estar nesse tema, né, que é muito interessante como alguns guias, eles acabam se corrompendo no mercado por falta de desconhecimento da própria lei. Existe um estigma aí, algumas pessoas acham que é mito, outras têm quase certeza, né, de que quando o guia leva o turista numa loja, é porque o guia está ganhando alguma coisa em cima. Isso no mundo todo, os guias são conhecidos por isso. E, infelizmente, eu digo que são conhecidos porque não deveria ser assim. O guia tem que levar alguém numa loja porque ele está orientando o turista que aquela é a melhor loja para ele, para o turista, e não para o guia. A gente sabe que tem muitas lojas aí que oferecem comissões para os guias, né? Oferecem gratificações remuneradas, né, em dinheiro para o guia que leva o turista numa loja. Mas se a gente olhar aqui pela definição, isso é ilegal. E não é só isso, tem guia que vai numa loja e também se corrompe o lojista. E ele exige, fala assim, olha, eu vou trazer o meu grupo aqui, mas você tem que me dar uma comissão. Se a gente olhar isso legalmente, isso é extorsão, isso é um crime. Porque em nenhum momento diz aqui que o guia ele é um profissional de intermediação. Porque quem ganha comissão são pessoas que trabalham com agenciamento de viagens, agenciamento de seguros, né, agenciamento de modelos nas agências de atores. A pessoa que ela é intermediadora entre um fornecedor e um profissional. O guia de turismo não é um intermediador, ele é um condutor. Então, a partir do momento que ele exige uma comissão, ele está atuando como intermediador. E a lei não diz isso. Entre os deveres e direitos desse profissional, o que a gente pode elencar como deveres, né? O primeiro que eu acho que eu vou falar, que isso já aconteceu, eu já vi isso em algumas situações,
ele tem o dever de ser pontual, cara. Já aconteceu, já assumi trabalhos que eram mais de um guia, né? Porque era um projeto grande, eram vários guias, e teve um profissional que chegou atrasado e realmente causou um problema muito grande com o cliente. E geralmente quando acontece muito isso, o cliente vai cobrar da agência que fez a contratação dos guias, né? Então já vi o cliente brigando com a agência porque aquele profissional autônomo que a agência contratou chegou atrasado. Que outros deveres a gente consegue elencar para esse profissional? Esse que você citou, da pontualidade, ele é muito importante, né? Porque é importante pensar que o roteiro ele é um plano, ele é uma ideia, ele não existe ainda. Ele é uma ideia que a agência de viagens criou, idealizou aquilo, planejou, e ela chamou um sujeito que se intitula guia de turismo para falar assim, olha, coloca esse meu plano em prática, executa essa minha ideia, torna ela realidade. E aí o guia de turismo, ele tem que fazer de tudo para que aquele plano saia conforme o planejado. E isso inclui os horários. Então eu digo que um roteiro pode atrasar por qualquer motivo. Passageiro que se atrasa, ônibus que quebra, catástrofe, um tufão, um asteroide cai na Terra. Qualquer motivo pode atrasar um roteiro, exceto o guia de turismo. Tudo pode fazer um roteiro se atrasar, mas o guia ele foi feito para que quando o roteiro atrase, ele coloque de novo no horário. Então ele não pode ser a causa disso. Mas esse é um dos itens, né? Uma dos deveres, ou na verdade não deveres, que ele não está legalmente explícito na lei, mas a gente considera isso dentro das práticas éticas do guia de turismo. Dizer, na verdade, pontualidade não é um costume brasileiro, eu diria. Ele acha que não está expresso na lei porque, digamos, né, que é um consenso de um grupo social. Está ali dentro de um conjunto de ética, né, de um conjunto de princípios e valores para que a gente vai identificar um profissional com qualidade. Exato, porque então acaba virando uma coisa que devia ser regra, acaba virando uma diferença, né? Porque se você não é pontual, para que você marca o horário? Então você fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar na agência, quando todo mundo chegar a gente sai. Só que não é assim, você marca um horário pra todo mundo poder sair no mesmo horário, pra seguir o plano conforme você tinha feito. E tem até uma questão de imagem também, porque quando você é um profissional CLT para alguma empresa, chega 5, 10 minutos atrasado, tudo bem, depende da empresa, é tolerável, depende da empresa, não é tolerável. Mas no caso para um grupo, para um guiamento, as pessoas que olham aquele profissional chegando atrasado causam uma má impressão de imagem gigantesca. Então isso é um dever não explícito, mas que a gente espera que esse profissional venha composto dele. E aí dentro desse conjunto de deveres não explícitos, onde a pontualidade ela é uma referência para o guia, tem que pensar que o guia de turismo ele é uma vidraça, né? Ele é um exemplo para os seus turistas. Então quando ele chega atrasado, ele diz para os turistas, olha, qualquer coisa que a gente fizer, se você chegar atrasado também não vai ter problema, né? É uma mensagem subliminar que ele está passando. Assim como outras. Se um guia de turismo durante um passeio não respeita, por exemplo, um patrimônio, né? Não respeita um monumento, não respeita a cidade, não respeita uma característica cultural, ele implicitamente está dizendo para os turistas, olha, vocês também podem não respeitar. Então, dentro dos deveres morais aí de um guia de turismo, está em respeitar a cultura local, respeitar o patrimônio, respeitar a imagem de todos os personagens e pontos de vista históricos que ele está contando ali, né, para esses turistas, porque ele é esse exemplo, né? Porque o guia de turismo, além de um condutor, como tecnicamente diz a lei, para mim ele é muito mais que isso, ele é um educador, né? Uma pessoa que conta histórias, ela está educando, é isso que ele faz, ele educa as pessoas, ele ensina coisas, ele troca experiências com os turistas, então ele é muito importante dentro desse papel da formação de opinião. Dentro da bibliografia, né, dos livros que falam sobre a profissão, tem um livro do professor Hélio Hintz, que ele tem uma frase que é interessantíssima, que ele diz que o guia de turismo, ele é os olhos do turista. O turista vai enxergar um destino de acordo com o olhar que o guia vai direcionar. E se a gente pensar nisso, é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande mesmo. É muito grande, porque você que vai decidir o que é que o turista vai ver ou não ver, você que pode influenciar. Não acho que é determinar, porque o turista também tem identidade, autonomia, né? Ele pensa por conta própria, mas a gente pode orientar e conduzir o olhar dele para onde a gente quiser. Dependendo do guia, pode até determinar, sim. No caso, é como você escolher, por exemplo, se levasse uma pessoa só numa zona pobre. Tem uma amiga da minha irmã que veio, acho que da Alemanha, da Austrália, não lembro, veio aqui em São Paulo. E ela falou assim, nossa, São Paulo é muito bonito e tudo mais. E aí a gente foi conversando com ela, ela ficou no Oscar Freire e tudo mais. Aí, então é isso, se o guia falou assim, escolhe, você sabe que a pessoa gosta ela gosta de compra por causa do Oscar Freire. Você não vai levar ela no Jardim Ângela. Você vai levar ela lá, ela vai falar assim, cara, São Paulo é o must das compras, é a cidade maravilhosa. Agora, se a gente for falar dentro do que está na legislação dos deveres do guia, um deles é a regularização
para que ele possa atuar. Então, é o cadastramento dele no Ministério do Turismo, manter esse cadastro válido, como, por exemplo, uma carteira de motorista que vence, você tem que renovar, a credencial do guia de turismo também, ele precisa renovar essa credencial, ele precisa portar essa credencial enquanto estiver trabalhando. E isso é uma coisa importante. Eu lembro de uma vez que eu vi uma pontuação de um órgão, né, aqui em São Paulo, dando um feedback para uma agência X, né? Olha, ele falou assim, eu não vi o cara com o crachá lá dentro, né? Então, como eram 2 profissionais de turismo especificamente, então eu entendi muito bem esse feedback. Mas eu já vi também muita gente que usa aquele cordãozinho verde, mas coloca o crachá tipo no bolso. Então, e eu nunca entendi direito será que ele acha que atrapalha, né? Ele não gostou da foto dele dentro do crachá. Então, mas de novo, né? Tá na lei, assim, ele tem que usar, porque aquilo é a identificação não só para o turista, mas para qualquer pessoa que queira ter contato com o grupo, né? Quem é o responsável do grupo? Você identifica pelo crachá. É no crachá que você vê a validade do guia, os idiomas que ele fala, o nome dele. E aí tem muita gente que às vezes coloca o crachá da agência na frente do crachá do Ministério do Turismo. Já vi gente falsificar crachá, assim, tem coisas terríveis que acontecem. terríveis. Direitos, né? Quais são os direitos desse profissional quando a gente fala? Porque assim, eu entendo que esse profissional ele pode ser acionado em 2 frentes, né? Ele pode ser acionado por uma pessoa física que precisa daquele profissional, encontrou através de uma indicação, através da internet, alguma coisa do tipo, e tem aquele profissional que ele é acionado pela agência de turismo, né? Ela fez todo um processo e também depende desse profissional para atender parte do processo. Então, quais são os direitos quando a gente fala dessas 2 frentes? O guia, então, ele pode ser contratado direto pelo passageiro ou direto pela agência. A contratação não vai variar muito, porque com os dois, né, tanto com o cliente direto, o turista, ou por uma agência, ou por uma empresa de eventos, ou por uma empresa mesmo, né, tem indústrias, por exemplo, que contratam guias para recepcionar os seus executivos. Em todos os casos, o guia tem que formalizar o seu trabalho por um contrato de trabalho, né, que vai deixar mais claro para aquele serviço os direitos e deveres, além do que está especificado na legislação. E para a gente ter uma ideia de como a legislação é um pouco vaga, né, tem 2 itens aqui no artigo 5º que fala das atribuições do guia, que ele deixa muito vaga essa questão dos direitos, né? Por exemplo, um deles diz aqui que o guia de turismo ele tem que ter acesso a todos os veículos de transporte enquanto ele estiver fazendo o embarque ou desembarque das pessoas que estão na sua responsabilidade, observadas as normas de cada terminal. Então ele tem que acessar o veículo, mas se de repente o aeroporto me deixa passar ali por algum motivo, então ali eu não exerço. Eu tô no porto ali fazendo o embarque do pessoal no navio, então eu tenho que ter acesso ao navio para falar com o passageiro que tá lá, se o terminal não me permitir, então eu não tenho. Então isso é algo interessante. Um outro diz aqui que os guias eles brigam muito por isso, mas de novo, tá na lei, tem que seguir. Diz aqui que uma das atribuições do guia é que ele tem acesso gratuito a museus, galeria de artes, exposições, feiras, qualquer ponto de interesse turístico, quando estiver conduzindo ou não os seus passageiros, observadas as normas de cada estabelecimento. Na verdade, está jogando na mão do estabelecimento. Então o guia pode chegar num museu, num teatro que está tendo um musical, numa exposição, e falar assim, eu sou guia de turismo, eu tenho acesso gratuito segundo a legislação. Segundo a minha regra. Mas segundo as normas do meu estabelecimento não tem. E elas prevalecem. Elas prevalecem porque a lei abre essa brecha. Vou comparar um pouco a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de São Paulo. Quando você vai ao Rio de Janeiro, parece que a cidade está muito mais acostumada a receber esse profissional. Então, em vários lugares, eu vejo sim as normas escritas bem na frente de um determinado estabelecimento, quais são as vantagens do guia de turismo. Então, ele pode às vezes passar pela catraca ali do bondinho no Cristo Redentor ou no trenzinho, ele tem esse direito, conduzindo os grupos, mas também já vi, né, que o próprio estabelecimento sabe muito bem diferenciar entre o guia local e o guia que trouxe os turistas para aquele momento. Então, eles têm muito bem nítido, os estabelecimentos parecem que foram muito bem educados. Não sei se é pós no volume de turistas que eles recebem, alguma coisa do tipo. E em São Paulo, eu vejo sim, em alguns estabelecimentos, não são todos, você vai pegar alguns museus em São Paulo, ele permite a entrada gratuita do guia de turismo, outros museus não permitem isso, mesmo também respondendo para o órgão da cultura, não sei exatamente como funciona essa hierarquia. E casas de espetáculos, a mesma coisa. Tem casas de espetáculos que permite que ele pague uma taxa diferenciada e tem casas de espetáculos que ele não permite. Essa educação dos estabelecimentos, assim como eu vi no Rio, está longe ainda de ser uma verdade. E tá com um assunto que a gente até já discutiu aqui em outro Tourcast, que é a questão da cultura do turismo na cidade de São Paulo. Que o nosso turismo aqui ele não é um turismo de grupo,
E o volume de trabalho maior de um guia de turismo, muitas vezes, acaba sendo pelo turista de grupo. A gente até recebe grupos aqui em São Paulo, mas o forte é um turismo de eventos e negócios, e às vezes até com um passageiro, né, um roteiro privativo. Então, os estabelecimentos não estão acostumados a receber esse guia que vem com 40 pessoas atrás dele, como é no Rio de Janeiro, ou nas cidades litorâneas, que tem um turismo de lazer, de sol e praia muito maior. Então, lá tem essa cultura muito forte da imagem do guia de turismo. Então, eu lembro, em outras cidades também no mundo, né, eu lembro, por exemplo, em Barcelona, de um museu que eu fui visitar, e aí eu, de repente, olhei para uma porta, estava escrito assim, entrada restrita para grupos com guias. Quer dizer, ninguém mais entra por aquela porta, só grupos que tem guia. E não tinha fila nenhuma. Então isso também o turista vai começando a entender a vantagem de ter um guia de turismo no seu grupo. E no Rio de Janeiro eles têm muito esse protecionismo, né? De você ter um guia da cidade também, que você contratou lá na cidade ou no estado, você tem mais vantagens ainda, porque você está contratando mão de obra local, fomentando, né, a geração desses trabalhos. Então isso é muito presente lá mesmo. E é um grande incentivo isso, né? Então, é uma coisa que eu ia, de certa forma, proibir o guia de exercer aí esses direitos, o local, subestimando a importância do guia, né? Porque, assim, você possibilitar que o guia tenha acesso gratuito, ele pode trazer um grupo que de repente vai trazer muito mais. Se o problema aqui a gente está falando de dinheiro, um grupo de 40 pessoas vai trazer muito mais dinheiro do que um guia, do que, né, uma pessoa. Então, às vezes, você conquistando o guia traria muito mais, né, cliente, visibilidade para o local do que simplesmente não permitir que ele entre. E acho que já até causa uma má impressão para o guia, né? O guia fala assim: puta, esse lugar aqui não é tão receptivo, tão hospitaleiro quanto eu imaginei que fosse. Não, situações chegam a ser tão bizarras que eu lembro de um museu que eu visitei aqui em São Paulo, um museu grande, então inclusive não vou nem citar o nome, que eu fui levar um grupo lá, eu cheguei na bilheteria e falei, olha, eu queria 30 e tantos ingressos, né? A mulher olhou pra mim e falou assim, mas por que tantos? Né? A mulher da bilheteria assim, olhou pra mim assim, mas por que você vai comprar tanto ingresso? Quer dizer, se a bilheteria de um museu não está acostumada a uma pessoa levar grupos, né, um profissional que leva grupo pra lá, então que tipo de estrutura que a gente tem aqui? Né? Não, isso é uma verdade. Isso que você falou de separar as siglas também ajuda bastante. Por exemplo, a gente leva o turista pro tour que tem ali do trem de Campinas que liga a Jaguariúna, e a primeira vez eu falei, cara, estamos chegando com ônibus, e agora, né? Como vai ser isso? Ele tem toda uma estrutura para receber os ônibus numa fila e não atrapalha aquele turista que levou a família dele, que não é obrigado a ficar numa fila de 80 pessoas só porque ele também não fechou com o grupo. Exatamente. Agora vamos falar de dinheiro, né? Então a gente falou da profissão, falou do profissional. E aí, quanto é que ganha um profissional guia de turismo? Né? Ele tem uma regulamentação de salário? Como que ele ganha dinheiro? Olha, o pagamento do guia de turismo ele vai seguir uma lógica de mercado que é atrelada a qualquer profissão. Quanto mais capacitado, mais especializado você for, mais você pode pedir. O guia de turismo ele é um profissional de natureza autônoma. Ele até pode ser contratado em regime CLT por algumas empresas, mas geralmente acaba não valendo a pena nem para a empresa nem para o guia, porque quando ele é autônomo ele pode prestar serviço para vários lugares e para a agência ou para a empresa que contrata ele CLT, ela teria que usar ele todos os dias para fazer valer essa remuneração dele. Nem sempre tem serviço todo dia numa mesma empresa. É mais interessante contratar o guia de maneira autônoma, né? Por serviço, por evento, num contrato temporário de trabalho. Existe uma tabela de remuneração que ela é referencial, que é a dos sindicatos estaduais, e cada estado tem o seu. Cada estado tem o seu sindicato, tem um estado que tem 2 sindicatos, que é o Paraná, mas via de regra, cada estado tem um sindicato que ele dá uma tabela referencial. Referencial significa que ela é uma referência, ela é um norte. O profissional autônomo ele não tem piso, ele pode cobrar quanto ele quiser. Para tentar se manter um padrão, né, uma referência, existe um valor ali que ele é uma ideia. Por exemplo, para um trabalho de guia de turismo aqui na cidade de São Paulo, para um city tour de 8 horas de duração, quer dizer, um passeio de um dia inteiro, para um guia em português, falando em português, o valor dele é de R$350 por esse período de 8 horas, a referência. Aí é claro, se ele vai trabalhar em outros idiomas, a tabela ela orienta 438 para outros idiomas. Mas aí vai muito da negociação do guia, né? Que outro idioma é esse? É o inglês, o espanhol, que tem bastante gente que fala? Qual é o seu poder de negociação? Agora, se de repente você fala mandarim, árabe, russo, xalganês, sei lá, que idioma aí diferente, né? Que nem todo mundo fala, aí você pode fazer uma negociação mais interessante para você, que você tem esse poder, né? Nem todo mundo fala esse idioma, e aí você tem um poder de barganha na sua mão.
eu sinto que o grande entrave, o grande obstáculo que as pessoas enxergam é que elas têm medo da vida de profissional autônomo. Para mim isso é muito claro. As pessoas elas têm medo da instabilidade, com os seus motivos, com certeza, não desqualifico isso, mas existe muito medo de quando a pessoa quer ingressar na profissão, dela largar aquele emprego seguro dela, que ela sabe que tem certeza que no final do mês ela vai receber alguma coisa, para se aventurar na vida de autônomo, que ela só vai receber se ela trabalhar, e ela só vai trabalhar se ela conseguir os contatos profissionais. Então, né, se o guia de turismo não se expõe ao mercado, não se disponibiliza, o mercado também não confia nele, é uma troca. Então, eu conheço pessoas que trabalham como guias de turismo, mas que também têm outras profissões, são professores, são advogados, são bancários, né, fazem outras coisas. E aí quando uma agência liga para ele e fala assim, olha, você pode viajar, né, pode fazer um serviço? Ah, não dá porque eu estou na empresa. Então, quanto mais não você dá, mais não você recebe. Eu enxergo que as pessoas que vivem realmente da profissão de guia, elas se disponibilizam por inteiro para isso. Sim. Né? Então essa disposição e essa disponibilidade é fundamental. E uma outra coisa interessante quando a gente fala da remuneração do guia, uma vez me perguntaram logo num curso, né, que eu fui dar uma palestra, me falaram assim, Samir, mas e aí? O profissional ele ganha bem, né? Quanto ganha o guia de turismo, né? Fala, cara, eu posso comparar o guia de turismo como um professor. Tem professor que ganha um salário medíocre e fica aí fazendo protestos, pedindo o melhor salário? Tem. Tem um professor que ganha R$200 por hora aula? Também tem. Então, qual é o caminho que você vai escolher? Para quem você vai prestar o serviço, né? Eu falo muito isso para os alunos no curso de guia, né? Quando alguém vem te oferecer um serviço, você tem que entender que a sua relação de trabalho agora é outra. Você não é um subordinado. E, aliás, isso é muito importante quando você é um profissional autônomo, de não se colocar nessa posição de subordinação, né? De empregado. Você não foi empregado, você é um prestador de serviço, né? Você tem ali a sua autonomia como prestador de serviço. E aí você tem que analisar esse trabalho, né? Se o roteiro é interessante ou se não é, se a agência parece responsável ou não, se ela já deu outros furos, qual que é a reputação dela, né? Como que ela te passa essas informações. E eu digo que você tem duas opções quando você recebe essa proposta: sim e não. E negar um trabalho, às vezes, pode ser muito mais lucrativo do que aceitar, porque aquela empresa, às vezes, não é séria, não é interessante, o serviço não é adequado para você, e aí se você se aventurar a prestar ele, você pode prestar um serviço ruim. Então, acho que o profissional autônomo ele também tem isso, né? Ele tem que analisar a proposta, né? É uma negociação, né? E não se portar como empregado, porque sua relação agora é outra de trabalho. É de um prestador. Agora, para a pessoa que gostou da profissão, entendeu o que é o profissional, vamos falar como é que ele pode se capacitar, como ele pode se formar para ser um profissional guia de turismo. Eu acho que eu entro agora numa parte importante, isso aqui eu peguei de informações diretamente lá no Cadastur, né, que a gente acabou de falar que ele é um profissional que tem que ser devidamente registrado pelo Ministério do Turismo. E isso que você falou de ser uma profissão legalizada dentro do turismo é uma coisa interessante, porque quando você entra no Cadastur para pegar um registro, o único de pessoa física que consta naquela listinha deles é o profissional guia de turismo. Quando você vai fazer um cadastramento de um estabelecimento, né, uma pessoa jurídica, tem uma lista de estabelecimentos diferentes que compõem o turismo. Tem bares, restaurantes, hotéis, pousadas, casa de show, agências de viagem. No caso da pessoa física, somente o profissional guia de turismo. E lá tem uma coisa interessante, ele joga também uma parte da responsabilidade nas costas do Ministério da Educação. Porque ele fala bem o seguinte: entre todos os documentos para ele fazer o registro, ele pede o certificado de conclusão do curso técnico de formação profissional de guia de turismo e o histórico escolar nesse processo, com uma carga horária mínima estabelecido no catálogo nacional de cursos do Ministério da Educação. Então ele não deixa muito claro quais são as características desse certificado de conclusão. Aí ele joga isso na mão do Ministério da Educação, que o Ministério da Educação disser que exige para entregar esse certificado, é esse certificado que o Ministério do Turismo vai aceitar. Você vai ter que consultar lá o Ministério da Educação, né? Porque eles fizeram essa distinção, assim, olha, estamos falando de uma formação que é dentro de uma instituição de ensino, de uma escola, então quem vai cuidar não é o Ministério do Turismo. Nós cuidamos de turismo. Se estamos falando aqui de formação educacional, vamos jogar isso lá no Ministério da Educação. Não era assim antes, né? Antes tinha um documento, que era uma deliberação normativa 427, que o Ministério do Turismo definia quais que eram as características para se formar um guia de turismo, a carga horária de cada uma das disciplinas do curso, né? Agora não, agora eles jogaram isso lá
para o Ministério da Educação, que desde uns anos, se eu não me engano, acho que é 2010 ou por aí, que o Ministério da Educação fez essa reformulação desse catálogo nacional e estabeleceu que toda a formação técnica no Brasil, não só de guia, mas qualquer profissão técnica, o sujeito tem que fazer um curso de no mínimo 800 horas. Tem alguns cursos que são mais longos, como acho que de enfermagem, por exemplo, mas no mínimo 800 horas. Então, é importante que alguém que queira fazer o curso de guia de turismo fique atento a isso. Você vai numa escola, dá uma olhada na carga horária desse curso. Se ele não tiver 800 horas, o Ministério do Turismo não vai aceitar a sua documentação e você vai fazer um curso à toa. E é interessante perceber que dentro dessas 800 horas, tem algumas horas que elas são obrigatoriamente de atividades práticas. Via de regra, naquela documentação antiga que eu citei, o Ministério do Turismo exigia 200 horas de atividades práticas. Então, dessas 800, 600 eram em sala de aula e 200 eram fora da sala de aula, atividades práticas. E aí, essas 200 horas eram divididas nas categorias de formação. 100 horas para o guia regional, que é aquele que está habilitado a trabalhar dentro de um estado, de uma unidade da federação. Então, se você fez o curso no estado de São Paulo, você é guia regional São Paulo, estado de São Paulo. Você fez o curso em Minas, regional Minas, no Paraná, regional Paraná e por aí vai. E as outras 100 horas era para a formação do guia nacional e América do Sul. Que aí também tem uma questão interessante da formação da lei do guia de turismo, como que eles juntaram a questão do nacional e América do Sul. Porque antes da criação da lei, em 1993, já existia um turismo no Brasil, é óbvio. E existia muito forte um turismo de fronteira. Então algumas cidades, como por exemplo Foz do Iguaçu, que ficam ali na fronteira, né, do Brasil com outros países da América do Sul, já existiam profissionais que transitavam entre os dois países para levar e trazer turistas. E aí, se eles criassem uma lei que fosse somente regulamentar o guia nacional, essas pessoas estavam proibidas de ultrapassar a fronteira. Então eles falavam assim, então vamos fazer o seguinte, vamos habilitar esse sujeito, vamos permitir para que ele trabalhe nacional e América do Sul. Assim, ele pode continuar transitando. Então, por isso que essa categoria é assim, ela é nacional e América do Sul. Mas o interessante é que na América do Sul, só o Brasil fala português. E quando esse guia ele é habilitado como nacional e América do Sul, não existe uma exigência de que ele fale espanhol. Né? Então é isso. Você pode ser guia América do Sul sem precisar falar espanhol. E aí é muito interessante a gente comparar com outros países. Eu tive a informação, por exemplo, como que é a formação de um guia de turismo na França. Então vamos comparar. Aqui no Brasil, o sujeito pode fazer um curso técnico, que para isso ele precisa ter só o ensino médio, que a gente não sabe onde ele fez o ensino médio dele, com o ensino público do nosso país, com essa beleza que ele é. Então apenas o ensino médio para você entrar no técnico. Você se forma num curso de 800 horas, que demora mais ou menos um ano para você fazer, dependendo da escola até um pouco menos. Um curso de 800 horas e falar só o português. Acabou, vai lá, se registra no Ministério e está perfeito. Na França, para você fazer o curso de guia de turismo, você tem que comprovar 2 anos de um ensino superior em qualquer área, para você comprovar que você teve a experiência de passar por uma universidade, um curso de 2 anos, o curso de guia de turismo, 2 idiomas além do francês e faz uma prova do governo. E aí a gente vai entender por que a França está em primeiro lugar, Paris, né, está em primeiro lugar no ranking mundial de turismo de destino mais visitado há mais de 10 anos. A gente vai entender o porquê dessa qualificação. Porque é o resultado da formação profissional. Isso é óbvio. E não importa o quanto vocês falem aí que os franceses são arrogantes, eles estão em primeiro. Ou seja, eu queria que você falasse o que é um pouco dessas atividades práticas que você falou, para você que sabe, acho que Sim, legal. Se é passeio de campo, se é em grupo, se é individual, se tem que ter um guia junto ou professor, se todo professor é guia ou não. Isso é muito interessante. Então, o ideal, né, lá no plano ideal, no mundo perfeito, né, no mundo maravilhoso, o ideal é que todos os professores do curso tivessem uma proximidade muito forte com a profissão de guia de turismo, se não uma convivência com guias que sejam guias também. Porque uma coisa é um sujeito, por exemplo, que dá aula de primeiros socorros, ser guia de turismo ou não. Porque se ele for guia de turismo, ele vai poder dar exemplos práticos em sala de aula de como prestar um atendimento de primeiros socorros em viagem. E não, por exemplo, numa situação industrial. Não dentro de um hospital. Chegou no último caso. Por exemplo, professor de línguas, né, de inglês, espanhol. Uma coisa é você trabalhar em inglês, outra coisa é você direcionar isso para o turismo. Uma coisa é falar da geografia, outra coisa é falar da geografia turística. Então, sempre que puder jogar isso para o âmbito do turismo e do trabalho do guia,
muito melhor. O professor que trabalha especificamente a aula de técnicas de condução de grupo, obrigatoriamente ele tem que ser guia. E isso tem que estar no plano de curso da escola, com o número dele de registro no Ministério do Turismo, porque é ele que vai conduzir as aulas práticas, essas 200 horas de visita técnica. E essas 200 horas de visita técnica, é importante que o aluno faça as técnicas, não apenas observe o professor fazendo. Então ele observa em sala de aula, simula, treina, exercita, e quando chegar essas 200 horas, é o aluno que vai conduzir o grupo. A própria sala. Todos os alunos saem da sala de aula e um por vez, cada um deles exercita esse procedimento na rua mesmo. Então, dentro dessas viagens, tem algumas exigências, né? Tem viagens, tem passeios, por exemplo, de um dia. Não vou falar passeio porque ninguém está passeando, mas são visitas técnicas. Então, passeios a pé pela cidade, excursões rodoviárias, que você vai e volta no mesmo dia, intermunicipais para outra cidade, então tem que usar o ônibus, excursões com pernoite, viagens interestaduais, então tem que ir para outro estado, viagens aéreas, então tem que ter procedimento aéreo. Então tudo isso o aluno vai exercitando e o professor vai analisando e fazendo essa avaliação do aluno, para depois voltar para a sala de aula e discutir. Se a gente pegar essas 200 horas e dividir em saídas, né, em visitas técnicas no curso, vai dar mais ou menos, né, pela carga horária, umas 8 ou 10 saídas. Então é tempo suficiente para um aluno treinar. Isso é bom, porque faz com que ele seja testado em campo, né? Para saber a altura que ele vai falar da voz, saber lidar com as intempéries que acontecem na rua, porque realmente as coisas que acontecem na rua ficam muito diferentes quando você está dentro de um ambientezinho fechado, que é um laboratório, na sua sala de aula e assim por diante. O site do Cadastro diz que ele precisa ser maior de 18 anos para ser guia de turismo regional e maior de 20 anos para atuar como guia de excursão nacional ou internacional. Então, se ele não tiver no mínimo essa idade, nem adianta ele procurar por essa profissão, é isso? Na verdade, ele pode fazer o curso a partir de 16 anos e quando ele estiver cursando o segundo ano do ensino médio. Que aí até ele terminar o curso, ele já terminou o ensino médio, ele pode esperar os 18 anos para tirar o registro dele. Com 18 ele tira o de regional e aí quando ele fizer 21 ele pode solicitar a categoria dele de nacional. Ele pode fazer o curso, mas ele só vai conseguir solicitar a categoria de nacional ou de internacional se ele quiser, num outro curso, né, com mais de 21 anos. Tem algumas pessoas que fazem uma confusão porque mudou o Código Civil uns anos atrás e baixou a maioridade civil para 18 anos, mas a lei do guia fala em 21, então ela não abaixou automaticamente. Então ainda continua sendo 21 anos para nacional, América do Sul e internacional. Agora, eu fiz uma pesquisa sobre onde estudar e vou deixar bem claro aqui nesse Tourcast que eu não estou fazendo propaganda de nenhuma instituição, eu simplesmente fiz uma... Porque ninguém está patrocinando, se tiver uma... a gente aceita aí, a gente faz um merchan. Eu fiz uma busca rápida, nem parei de fazer uma busca mais refinada num site de busca, sobre quais os lugares onde você pode buscar essa informação. 4 lugares me chamaram mais atenção porque eles apareciam nos 4 primeiros links, eu não pesquisei mais do que isso. Um deles é o Instituto Monitor, né? Eu não sei quantas pessoas conhecem, mas da onde eu conheço o Instituto Monitor, ele fazia muita formação à distância e também fazia muita formação para profissionais que queriam ser chaveiro ou outros serviços, né? Uma formação na área de serviços. E até achei interessante, ele aparecia em primeiro lugar lá no site de busca como um curso novo que ele tem de guia de turismo. Eu fiquei sabendo, é o primeiro curso presencial que o Monitor faz. Fiquei sabendo que eles estão começando a investir nessa área de formação presencial. Então ele sempre foi à distância. Esse é o primeiro curso presencial que eles vão ter. Então o Instituto Monitor é um deles. Uma outra escola aqui em São Paulo que oferece a formação é o Senac. Sim, né? Esse eu sou suspeito de falar, porque eu me formei no Senac, eu adoro a estrutura dos caras e não tenho o que falar, eles têm nome no mercado de vários outros cursos para formação de serviços. Eu queria só esclarecer uma coisa, o curso técnico de turismo é o curso de guia? Então, o curso técnico de turismo ele é um curso que não existe mais, e aí surgiu o técnico em guia de turismo. Uma outra que depois você me explica melhor, mas que eu encontrei num site de busca ainda vigente, ABL Associados. A ABL eu não tenho notícias dela há um tempo já, eu não sei ainda se ela está em operação. Uma outra escola que tem aqui em São Paulo que é o Centro Paula Souza, que é uma escola do governo, né, que são as ETECs. Então as ETECs também oferecem um curso de guia de turismo, as outras são... Gratuito, né? Gratuito, então as outras que a gente citou são particulares, então o aluno tem a mensalidade e aí os custos envolvidos com todas essas visitas que a gente falou, porque elas têm um custo muito grande, então às vezes incluídas na mensalidade. Na ETEC não, o curso ele é gratuito, então eles têm ali uma situação que eles conduzem da seguinte forma: o curso em sala de aula, aquelas 600 horas, estão nessa gratuidade que o governo oferece. Para fazer as 200 horas de viagem,
tem um esquema ali que os alunos têm que procurar uma agência que monte a viagem para eles, que aí junto com a escola eles vão organizar essa atividade, mas as viagens os alunos têm que pagar para fazer. Então é uma situação ali bem delicada e ainda muito discutível, né? Porque se o curso é gratuito, muitas vezes o Estado deveria oferecer essa estrutura, né? A formação completa. Vamos lembrar que deve ter outras escolas, outros institutos de formação. A gente falou de alguns deles. Para você que se interessou em buscar mais informação, vale a pena buscar uma escola que melhor se adapte a você, entre a grade curricular, a distância para você da sua residência. Fica de olho nisso que a gente falou, que é ofertar as 800 horas de curso, ver se a instituição que você está buscando tem os registros necessários para que você não se meta numa furada e que você faça uma boa formação, para que você tenha um certificado e, enfim, você possa levar lá para o Cadastur e conseguir a sua credencial de guia de turismo. Vamos agora falar da profissão e a tecnologia, né? A tecnologia vem mudando um monte de coisas aí. Vamos pegar a discussão que estão tendo dos taxistas com o Uber. Eu estou totalmente ausente disso, né? Eu não sou um usuário do Uber. É muito difícil hoje em dia você tentar barrar coisas tecnológicas. E a tecnologia também vai mudar muito a estrutura dos profissionais no geral. Eu não falo só do cara que trabalha no hotel, o cara que trabalha no restaurante, o cara que trabalha na agência. Eu vou lembrar da primeira coisa que eu me recordo sobre tecnologia influenciando o profissional de turismo. Quando eu estive na Europa e nos Estados Unidos, quando você vai no museu, tem muito uns aparelhinhos que servem para te guiar dentro do museu. Então você logo na recepção, você diz qual é o idioma que você quer, o cara configura para você. Hoje eu não sei mais, né? Deve ter mudado um pouco, mas eu já vi uns que pareciam uma raquetezinha, outros parecem um radinho, um walk-talk. E quando você chega num determinado atrativo, ele tem um número lá, um quadro, uma estátua, ele tem um número. E aí você digita o número naquele aparelho e coloca no ouvido. Ele fala, essa aqui é uma estátua do fulano de tal, produzida não sei o que lá. E eu achei isso muito legal, porque faz com que você possa exatamente ter as informações das coisas que você quer. Você não é obrigado a fazer um roteiro determinado com informações que você não quer. Você permite ter uma forma barata de ter as informações em múltiplos idiomas, porque lá tinha chinês, português, francês, alemão, e você ter um profissional, uma pessoa física, né, com todo esse skill seria impossível ou seria caro demais para conseguir esse serviço. E logo quando eu comecei a fazer o curso de turismo, eu lembro que em algum momento a gente discutiu isso e eu lembro que eu vi alguns profissionais, já que eu comecei a fazer um pequeno estágio, alguns profissionais falaram, não, isso é um absurdo, né? A tecnologia não pode tirar o emprego das pessoas e tem que ter um profissional, uma pessoa física. E eu achei, meu modo de ver, tão arcaico quanto você falar, e eu não tenho nada contra um cobrador de ônibus, por exemplo, que eu vou falar disso agora, quando você implantou o sistema do bilhete único, era justamente para você criar uma forma mais autônoma das pessoas tomarem transporte público. Com isso, você poderia totalmente tirar uma das figuras que representa o custo, que é o custo de pessoas, que é o cobrador. Logo quando isso foi implantado, eu me lembro, cara, no Vale do Anhangabaú, era gás lacrimogêneo voando, pessoas morrendo, porque eles eram contra a tirada desses profissionais. A gente está há mais de 10 anos com esse processo implantado. Eu vejo, toda vez que eu vou pegar um ônibus lá, muitas vezes eu vejo esse cara dormindo, né? Então eu pago para esse cara ficar dormindo lá. De novo, nada contra, mas eu acho que a tecnologia poderia fazer com que eu tivesse mais motoristas de ônibus e mais ônibus circulando pela cidade do que ver um cara dormindo enquanto o outro cara está trabalhando, mas tudo bem. E quando eu ouvia falar sobre isso, então esses novos processos tecnológicos vão atrapalhar a carreira do guia. Eu acho, na minha visão, que não, e que todas as profissões, e a tecnologia já deixou isso muito claro, todas as profissões têm que se desenvolver e se adaptar para os novos tempos. Eu acho que o profissional guia de turismo não foge à regra com isso. E quais são as coisas que a gente está vendo aí? A internet, né, ela é um guia de turismo fantástico, né? Você muito dificilmente faz uma viagem hoje em dia sem se consultar com os canais eletrônicos. Aplicativos que hoje em dia você começa a desenvolver para poder suprir determinadas informações. A própria SP Tours, ela tem um aplicativo que vem pelo celular, que vai mostrar quem são os guias de turismo, as agências, os bares, os restaurantes, e o legal desse aplicativo é que ele mostra do ponto onde você está, a distância para os parques e muitas coisas. Então, se você não tem esse aplicativo, é uma coisa que eu acho bem legal, pode baixar, ele é gratuito. Não sei se tem para o iOS, mas eu tenho certeza que tem para o Android, mas deve ter para o iOS também. Mas vamos falar
falar um pouco disso daí, né? O que é a internet, os aplicativos, o que as novas tecnologias aí tem a ver com a profissão e para onde elas vão evoluir. Eu vou pegar um raciocínio por um outro lado. Nenhum médico vai te obrigar a ir se consultar com ele. Nenhum advogado vai te obrigar a ir se consultar com ele. Nenhum professor vai te obrigar a ter aula com ele. É você, como consumidor, que vai sentir essa necessidade. Fala assim, não, eu quero ir ao médico, eu quero consultar um advogado, eu quero ter aula com o professor. É o consumidor que vai escolher isso. E ele pode também não escolher, ele pode se automedicar, ele pode, né, fazer a sua própria defesa, ele pode ir fazer um curso, né, lendo um livro, mas ele vai escolher, o consumidor tem essa escolha. E o que faz com que ele escolha é justamente a vantagem ou desvantagem de cada um dos caminhos. E eu gosto do raciocínio de que escolher é perder sempre. Você escolheu, você perdeu. Alguma coisa você perde quando você escolhe. Se você escolhe pelo caminho A, você perdeu o B. Se você escolhe pelo caminho B, você perdeu o A. Você vai perder sempre. E aí, quando o turista ele escolhe pelo recurso tecnológico e não pelo guia, tem coisas que ele está ganhando e tem coisas que ele está perdendo. Cabe ao guia de turismo, que é um profissional, um ser pensante, um ser humano, racional, enxergar o que é que o turista está perdendo e mostrar isso para ele. Falar, olha cara, quando você pega o radinho no museu, olha o que é que você está perdendo comigo. Quando você usa o seu aplicativo para celular para rodar pela cidade, que antigamente as pessoas andavam com o livro, né, o 4 rodas, né, andava com o livro na mão, agora é o celular. Quando você escolhe isso, cara, você pode até estar ganhando em alguns pontos, mas olha só o que é que você está perdendo. Eu acho que existe algo que é essencial, que nenhuma tecnologia vai conseguir substituir, que é o fator humano. Você pega esses radinhos aí no museu, ele vai te dar dados sobre a obra, ele vai falar, né, vai trazer as informações, mas você nunca vai conseguir fazer uma pergunta para ele. Um audioguia que proporcionará a você uma maneira diferente de experienciar a cidade de São Paulo. Quando a gente pega esses ônibus, por exemplo, isso acontece aqui pertinho, em Buenos Aires, eu vi isso. Você tem lá vários idiomas no ônibus, você pluga lá o fone de ouvido e conforme, eu acho que ele tem um GPS, conforme ele vai passando por determinadas ruas, vai acionando os áudios, que eu acho uma coisa que é bem legal. Eu acho que é aquilo que você falou. E eu não vi isso atrapalhar em nenhum momento em Buenos Aires, porque além do tour que sai ali da praça, com esses ônibus que já tem um tour, você fala assim, você tem só um profissional tomando o lugar de vários. Eu não conseguia ver muito dessa forma, porque eu vi outros profissionais trabalhando com os carrinhos, parecendo é um carro bem pequenininho que só tem lugar para ele e mais 2 pessoas. E também tem os profissionais privativos que te levam para outros pontos que o regular não faz. Porque o regular faz um negócio bem empacotado, então ele passa nas principais vias, os principais pontos, mas com certeza Buenos Aires, assim como São Paulo, tem pontos muito mais legais que não faz parte de um trecho regular. A gente mesmo faz isso aqui na agência, eu levo o cara para Cantareira, não existe tour regular para fazer isso, eu levo ele para outros pontos na cidade que o tour regular, por mais que ele fosse fomentado, tivesse uma ajuda de infraestrutura do governo, ele não faria isso. Então, eu, assim como você, imagino também do mesmo jeito. O cliente faz as escolhas e cabe ao profissional também se adaptar e inovar essas escolhas dentro desse processo tecnológico. Eu vou usar um exemplo, uma analogia. Tem um amigo meu que ele é mágico e ele foi numa convenção de mágica e tinha uma mágica muito famosa que ele falou que o cara que criou a mágica estava lá, uma mágica com um baralho, né? E aí ele falou que o mágico estava dando a palestra e que no final ele ia fazer essa mágica, que era a mágica, uma das mais famosas do mundo, e foi a mágica que o cara inventou. Ele falou que todo mundo que estava assistindo a palestra conhecia a mágica e sabia fazer a mágica, né? Era uma palestra do mágico para outros mágicos. Só que ele falou assim, só que isso não importava, porque ele falou assim, a mágica não é o truque. Assim, a mágica não é você fazer simplesmente, escolhe essa carta, essa carta que você escolheu, assim. A mágica é justamente o contrário, é toda a história que você faz para chegar naquele ponto. E ele falou assim que a coisa mais legal foi que todo mundo ali já sabia fazer a mágica, mas todo mundo assistiu a mágica como se fosse a primeira vez, porque o jeito que o cara fazia a mágica era a mágica, né? Isso é a mágica. Então exatamente esse é o ponto, acho que do Davi, né? Exatamente, né? Você vai levar um grupo aqui em São Paulo no pátio do colégio, o pátio do colégio é o pátio do colégio. Sempre vai ser. Ele vai mudar, ele é a mágica, né? Agora o jeito como cada guia conta a história do pátio do colégio, ou de qualquer outro atrativo, né? É aí que está a diferença. Encontrar esse seu estilo próprio também é fundamental. Vou pegar um gancho nisso que vocês falaram. Quem não leu, tem um livro da biografia não autorizada do Silvio Santos, que inclusive fazia propaganda direta no canal do SBT.
O livro, a história dele é uma coisa espetacular. E vamos lembrar que tem um determinado ponto, e eu vou fazer um spoiler do livro, ele vende canetas. Mas isso vocês falaram. Tinham vários vendedores de caneta ali nos camelôs do Rio de Janeiro. Só que ele foi aprender um truque de mágica para vender as canetas de um jeito que o cara comprava. Realmente isso é uma coisa interessante. Você tem que fazer a coisa de um jeito que realmente envolva a pessoa, que você encante a pessoa para fazer não só que ela goste do tour, mas que ela volte, ela indique para outras pessoas. Um audioguia que proporcionará a você uma maneira diferente de experienciar a cidade de São Paulo. Mas também usar as tecnologias a seu favor, né? Então, por exemplo, tem muito guia que não sabe se divulgar hoje em dia no mundo virtual, sendo que ele é o primeiro canal de informação de um turista quando vai montar a sua viagem ou passeio. Então, muito guia de turismo que não tem um blog, não tem um site, não se divulga em nenhuma página. Não tem smartphone, cara. Tem guia de turismo hoje em dia que não tem smartphone. Cara, se você é um profissional autônomo, você tem que ter alguns recursos que vai te ajudar. Claro, né, a gente baixa ali no telefone uma lista de restaurantes em São Paulo. O turista tá com vontade de comer churrasco mongol. Onde é que você vai achar isso? Você tem na mão as informações para passar para ele. E mapas, né? GPS, mapa, Waze, né? Para você poder pegar o caminho mais rápido, sem trânsito, para chegar em algum lugar quando o turista tá com um compromisso, um voo que ele não pode perder. Essa é a tecnologia trabalhando a favor do guia de turismo. E quais são as novas oportunidades que a gente enxerga para o profissional guia de turismo? Eu tenho no Rio de Janeiro, quando saiu o Tour de Favelas, foi um negócio que me deixou muito preocupado, né? Porque quem controla as favelas naquela época, não sei hoje em dia, né? Não vou afirmar isso com violência, eram os narcotraficantes, ou só os traficantes, ou só os... Eu não sei muito bem, mas eram as pessoas envolvidas de alguma forma com as drogas e as armas, tá? E o que acontece? Cara, é impossível você fazer tour com turistas estrangeiros se não tem a permissão de alguém. Isso é fato. E com certeza isso gera receita, e essa receita de alguma forma é distribuída. E vamos lembrar que esses caras... Eu não sei se é verdade ou não, né? Mas dizem que às vezes eles são nocivos para a sociedade. Você fala, não, peraí. Então, você tem todo um processo que gera receita, que provavelmente é distribuída com uma coisa que também vai fazer mal para a sociedade. E aí ficou uma indagação muito grande, né? Mas hoje, me parece que as coisas começaram a circular mais tranquilamente. Eu não sei como está esse processo, mas... No Rio de Janeiro eu encontrei duas vertentes, duas linhas de pensamento dos guias. Os que concordavam, trabalhavam nesse processo, e o que, além de discordar, condenavam veementemente justamente por causa dessa parte contrária que alimentaria essa receita. E a gente vê outras oportunidades e evoluções dentro dessa cadeia, e eu vou citar algumas aqui. O turismo de negócios, mas aí a gente não fala só do turismo de negócios como o que a gente conhece em São Paulo, que é esse turismo que as pessoas vêm para fazer uma feira ou evento, mas eu vejo muito poucas pessoas fazendo evento nas empresas. Então, quando eu era criança, que tinha muito esse negócio de você fazer excursão, você podia conhecer a fábrica da Coca-Cola, a gente foi conhecer a fábrica da Balduco. É uma coisa que eu via no âmbito pedagógico que eu não vi ele profissionalizado no mundo do turismo. Pô, seria muito legal que você conseguisse pegar uma empresa que fabrica alguma coisa e levar as pessoas para ver essa fabricação. Tem um programa da Discovery que fala, como tal produto é feito. E eu acho muito legal, cara. Eu fico lá na frente para ver como que a máquina de refrigerante é feita, como que a latinha é feita, como que o carro é feito, como o helicóptero é feito. Eu acho que as novas oportunidades para o guia de turismo vão de encontro com essas novas tendências. E no turismo, uma delas é a segmentação. Então é importante saber diversificar o seu mercado. É paradoxal, né? Saber diversificar o mercado ao mesmo tempo que você também se especializa em algumas coisas. Porque um guia de turismo que trabalha muito com lazer, por exemplo, ele vai ter os seus picos de trabalho nos feriados, alta temporada, as férias, mas tem meses que o lazer é muito baixo. Se ele souber diversificar para o turismo de eventos, por exemplo, ele vai ter o trabalho dele em eventos em alta na baixa temporada de lazer, né? E a temporada de lazer quando os eventos estão em baixa. Então ele consegue trabalho quase que o ano todo. Então, além dessas especializações, que o guia de turismo também seja um criador de algumas ideias, gerador de ideias, e não só um executor de roteiros da agência. E aí é importante ter cuidado, porque a gente começou o Tourcast falando que o guia de turismo não monta pacotes. Exatamente. Mas então a gente precisa definir algumas coisas, né? Que diferencia o pacote, a montagem de um pacote, da criação da ideia de um roteiro. Porque o guia de turismo ele pode muito bem criar um city tour dele aqui em São Paulo, por exemplo. Aliás, ninguém melhor do que ele que está na rua o dia todo. Por que a gente não visita o centro de São Paulo com tal olhar?
Tem um grupo de guias aqui no centro de São Paulo, que eles tiveram uma iniciativa muito legal, que é Caminhos do Triângulo, se eu não me engano. Sim. Que eles se juntaram e cada dia da semana eles fazem um roteiro no centro de São Paulo, que quer dizer, é o mesmo espaço, mas cada dia com um olhar diferente. Então tem um roteiro de portas e janelas, tem um roteiro do Ramos de Azevedo, tem um roteiro das igrejas. É o mesmo lugar sendo visitado, mas com vários olhares. Isso não é montar pacotes, porque pacote ele é a junção de vários serviços. É quando eu pego o guia, junto com o ônibus, junto com o hotel, junto com o seguro, junto com alguma outra coisa e fecho num preço só. Isso não é atribuição do guia. Mas construir um itinerário, um roteiro, um trajeto e oferecer para um turista ou para uma agência para que ela coloque esse roteiro dentro de um pacote, isso o guia de turismo pode fazer. E aí eu acho que é uma grande oportunidade que os guias podem encontrar nesse mercado. Dá um outro exemplo, tipo o McDonald's. Pode simplesmente vender hambúrguer ou ele inventava aquela porcaria de tipo, segunda tem um hambúrguer Estados Unidos, na terça. Então eu lembro que quando eu comia no McDonald's, você ficava com essa coisa assim, putz, hoje é quarta, eu não posso perder o sanduíche italiano, que só serve hoje. Só sai de quarta-feira. Só sai de quarta-feira. Um audioguia que proporcionará a você uma maneira diferente de experienciar a cidade de São Paulo. Polêmicas. Vamos falar de polêmicas no mundo do turismo. E a gente vai separar algumas coisas que a primeira delas que eu levantei aqui de polêmica é o comportamento do profissional. O guia pode ficar com o turista? Davi, você que dá aula disso, você fala na tua aula, o guia pode ficar com o turista? Olha, eu costumo dizer que é o seguinte, o turista ele tem um nome muito peculiar e que não é à toa, que a gente sempre chama esse tipo de cliente, que é o turista, o nome dele é passageiro. E não é à toa esse nome, porque esse sujeito ele vem e ele vai. Ele é passageiro, né? Ele passa por você. Só que o seu trabalho é permanente. O seu trabalho fica, você vai precisar dele hoje, amanhã, depois. Você vai precisar do seu trabalho de maneira perene. E não esse turista que vai e vem e passa pela sua vida. E se você ultrapassa esse limite profissional, e que para o guia de turismo é uma situação delicada, porque ao mesmo tempo que a gente busca uma aproximação com esse cliente, porque ele precisa de ajuda, ele precisa de uma orientação, ele precisa de um acolhimento, ao mesmo tempo existe um distanciamento profissional, porque você está ali a trabalho. Então, às vezes o turista confunde isso, às vezes o guia de turismo confunde, mas é importante entender de que você está ali numa atuação profissional. E isso não vai ser bem visto nem pelos outros turistas, nem pelos colegas, nem pelos contratantes, pelas agências. Então a gente diz que dentro da ética profissional não, o guia de turismo não tem nenhum relacionamento afetivo com o passageiro. Mas assim, mas eu fui fazer um trabalho, eu como guia olhei para passageiro ali, é o amor da minha vida. Cara, você esperou até hoje, meu amigo, está dando 2, 3 dias, quando terminar o serviço você casa. Não faz isso no meu... Você esperou até hoje, cara. Que coisa mais... Troca o telefone no final do tour e reencontra a pessoa. Depois, cara, mas cuidado, porque isso é muito problemático. Essa questão de relacionamento com o passageiro, a pontualidade que a gente já falou, o consumo de bebida alcoólica é um grande problema. Primeiro que a CLT não permite consumo de bebida alcoólica em trabalho. Mas o guia não é regime CLT, então ele não é regime CLT, mas ele está sujeito às leis trabalhistas. Então a CLT diz que é proibido o consumo de bebida alcoólica e não só a CLT, mas a lei do guia de turismo coloca lá, né, como advertências do guia em caso de conduta irregular. E uma delas está escrito ali, né, embriaguez. O problema é que embriaguez a gente entende como alguém que está bêbado, não como alguém que consumiu um copo. Alguém na vala. Mais uma vez aí a brecha, né? É legal não, porque o item que está na legislação é bem assim, né? Embriaguez habitual. Penalidades do guia, né? No caso de embriaguez habitual. Sim, mas não é habitual, foi só hoje. Eu tirei a roupa em cima da mesa, mas foi só hoje. Só hoje. Uma outra coisa que eu posso citar de comportamento é entrevista, né? Então você agora é um profissional, você já começou agora a divulgar, né, o seu trabalho para as agências. A agência, pelo menos aqui, né, a gente entrevista 100% dos guias que vão fazer o trabalho para a gente. E eu vou falar uma coisa para você, Davi, o que faz eu descartar, não só o profissional guia de turismo, tá? Vou deixar isso bem claro que eu já entrevistei centenas de pessoas ao longo das carreiras que eu tive. Em todas elas, e no guia de turismo não é diferente, que tira aquele
daquele cara da concorrência da vaga não é um conhecimento técnico que ele tem, mas sim um problema de postura. O Flávio já acompanhou entrevistas comigo, não no turismo, né, mas no mundo financeiro, que a gente já descartou pessoas, isso eu tô falando de bancos, a gente descartou pessoas que tinham excelente informação, tinham excelente conhecimento técnico, mas a gente descartou por postura. Dentro do turismo, tanto o meu sócio, Alexandre, que não está participando desse podcast hoje, mas ele compartilha da mesma opinião que a minha, a gente já entrevistou muita gente aqui nessa mesa, e o que fez a gente descartar profissionais aqui foi por uma questão de postura, ou porque o cara falou coisas que realmente não eram totalmente desnecessárias. Então, se ele falou coisas desnecessárias dentro da entrevista, é óbvio que ele vai falar coisas desnecessárias dentro do guiamento. A gente já pegou profissionais que tinham um gabarito de formação muito grande, mas um nível de arrogância de relação interpessoal que você sabe que não está compatível com o teu cliente. Então a gente, que é um intermediador, a gente trabalha nesse meio de campo intermediando o serviço do cliente, o que o cliente deseja com os profissionais que a gente contrata, estaria totalmente fora desse processo. É uma coisa que, por mais que você tenha as melhores escolas do mundo, não vai dar a postura que o profissional precisa, né? Primeiro, idioma, cara. Quando você escrever no currículo, falo português fluente, espanhol básico, significa que você não... Primeiro, qualquer pessoa que escreve inglês básico, espanhol básico, russo, não fala nada. Cara, básico pra mim, o cara fala bom dia, boa noite. Cara, isso bem básico, é. Você conhece 2, 3 palavras num outro idioma, isso não é falar um idioma básico. Então, em todos os... Então, assim, em todos os currículos que eu preciso de um idioma e vejo escrito a palavra básico, significa que o cara tentou me enrolar, ele não falava absolutamente nada e isso, cara, pra mim não serve. Quando o cara coloca português fluente, esse eu quero matar. Eu só vou aceitar que você fala... E português é difícil, hein? E assim, eu só vou aceitar que você coloque em português fluente se você for uma pessoa estrangeira. Aí beleza, legal. Eu preciso de trabalhos em português e inglês, o cara é um britânico e ele fala português fluente. Ótimo, excelente. Ah, você fala inglês? A resposta principal é sim ou não. Todas as frases que pra mim começam com então, veja bem, olha só, eu já começo a não ouvir mais a resposta subsequente dessa introdutória. Se você fala inglês, você fala, eu falo inglês intermediário, eu consigo manter uma conversação, eu consigo passar informações sem nenhum problema, assim por diante, etc. Quando o cara fala assim, eu arranho o inglês, eu chuto, eu me viro, fudeu, cara. Outra coisa, documento. Uma vez a gente pegou um grupo para atender e eu precisava de 4 guias especificamente. E para entrar na empresa, para fazer uma reunião prévia, eu queria que os guias estivessem lá, precisava entrar no prédio da empresa. O que você precisa para entrar em qualquer edifício comercial? Um documento com identificação. Senão a segurança local para aquele prédio não vai deixar você entrar. O cara pegou e me saca um RG de quando ele tinha 12 anos de idade. Ele já era um cara adulto, um barba. Como a gente falou, precisa ter no mínimo 18. 18 anos. O segurança olhou para aquele RG e falou, desculpa, vocês podem entrar, mas ele não. Eu falei, o que aconteceu? Eu não reconheço essa pessoa que dá foto do documento dizendo que ele é quem ele está dizendo que é. Eu já vi propagandas institucionais, apenas casos não circulam mais, né? Sobre acho que, se não me engano, a Secretaria de Segurança Pública, falando que você tem que cuidar do seu RG e que ele tem que ter pelo menos 10 anos. Tem que atualizar. Tem que atualizar. Cara, cuida dos teus documentos, mantenha seus documentos atualizados. Não apresenta para mim um RG de quando você tinha 12, 18 anos, que você tem 50. Também já surgiu uma oportunidade, um profissional que estudou inglês, conhecia o idioma, guia turistas aqui no Brasil, só tem uma oportunidade de fazer um trabalho nos Estados Unidos assim assado, o cliente pediu para que o guia fosse acompanhando. Ah, legal, eu não tenho passaporte. Então, se você não tem passaporte, você também não tem o visto americano. Algumas coisas em matéria dos seus documentos, né, para o cara... Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Não adianta você falar assim, eu vou preparar esses documentos quando a oportunidade vier. Não, a oportunidade vai surgir, você tem que estar preparado para ela. Tem muitos detalhes, né, dessa questão da postura do guia de turismo, que a gente busca ao máximo trabalhar isso nos cursos, mas a pessoa ela precisa também ter um pouco de esforço, né, para se adequar ao que o mercado exige. Uma delas, por exemplo, além da questão da comunicação, que também é comunicação visual, é a vestimenta, né? Como que eu me coloco diante de um turista de negócios, de um turista de eventos, de um turismo pedagógico, um roteiro durante o dia, durante a noite, para visitar um templo religioso, para visitar uma praia. Em
outras, que nem você vai fazer uma entrevista, você tá constantemente fazendo uma propaganda de você mesmo. Fala assim, mas eu não ligo pra roupa. Ok, você não. As pessoas ligam. E se você tá lá procurando uma oportunidade com aquela pessoa, seja de serviço, ou seja lá o que for, você tem que pensar no que a outra pessoa tá procurando em você. Se você vai fazer essa troca, se você quer ser contratado por um serviço, você tem que pensar no que você quer passar para a pessoa que você tá junto, né? Que você tá negociando. Vamos falar agora do sindicato do guia de turismo. Mas antes de falar do sindicato, Davi, só explica qual que é a função de um sindicato, independente dos guias de turismo. Qual é a função de um sindicato? No Brasil, né, os sindicatos eles são uma livre associação de profissionais, pessoas que se juntam de uma mesma categoria profissional, que têm interesses em comuns, para poder defender os seus direitos e buscar força para conquistar algumas coisas dentro do seu mercado de trabalho. Isso tanto o laboral quanto o patronal, né? Tanto de empregados quanto de empresas. Segundo a legislação do Brasil, ninguém é obrigado a se filiar a um sindicato. Isso é importante deixar claro. Existem algumas atribuições que o Ministério do Trabalho passa aos sindicatos, eles cuidam de alguns assuntos que eles acabam impactando na vida de todos os profissionais de todas as empresas, mas não existe nenhuma obrigatoriedade em se filiar a um sindicato. Mas essa é uma confusão que se faz até por causa de algumas nomenclaturas. Todo mundo que trabalha aqui no Brasil tem alguns descontos na sua folha de pagamento, no seu, né, de impostos. Todo mundo paga impostos, até porque você não tem como escolher, porque foi imposto para você, por isso tem esse nome. O imposto sindical, ele é um tributo trabalhista que o Ministério do Trabalho colocou na mão dos sindicatos para administrarem e cuidarem disso. Então quem trabalha em regime CLT tem isso na folha de pagamento. Os guias de turismo, como autônomos, eles não têm folha de pagamento, então eles pagam isso de uma maneira diferente que através de um boleto. Todo mundo então paga um imposto sindical. Ah, se eu pago imposto sindical, eu estou pagando para o sindicato, então o sindicato agora eu pertenço ao sindicato. Você não pertence ao sindicato. Você só vai se filiar ao sindicato quando você formaliza isso. Assim, olha, eu quero ser filiado ao sindicato. Aí você vai no sindicato, faz o seu registro lá, uma ficha de filiação, aí é diferente. O imposto sindical, ele é um tributo que inclusive é dividido. Uma parte vai para o sindicato, uma parte vai para a federação daquela categoria profissional, uma parte vai para a confederação, uma parte vai para o Ministério do Trabalho, para um fundo de caixa ali que eles fazem, né, uma conta de emprego lá de salário, uma parte vai para a Caixa Econômica Federal que administra esses boletos. Então o dinheiro que ele é dividido. E quem cuida dessa organização? Os sindicatos. Por isso que ele chama imposto sindical ou então contribuição sindical. Essas funções realmente é para fazer com que essa associação ela consiga fazer com que existam normas e direitos e deveres respeitados em ambos os lados. Até mesmo também porque eu acredito que as pessoas, agindo como um conjunto, vão conquistar mais coisas do que agindo de forma unilateral. Agora, é importante só fazer uma distinção, né, entre uma entidade sindical e uma associação. Associações, como existem muitas por aí, elas também são um grupo de profissionais que se juntam, um grupo de pessoas se juntam buscando defender os seus interesses, mas ela não tem uma representatividade legal como tem o sindicato. Então o sindicato ele tem poder, por exemplo, para negociar com órgãos públicos, para negociar com outras entidades, né, como por exemplo dissídios e por aí vai. Por exemplo, o sindicato ele pode criar essas tabelas de remuneração, como muitos sindicatos criam. Já uma associação não pode mexer com isso, né? Uma associação ela trabalha muito mais com uma questão de capacitação, de defender uns interesses que não necessitam dessa representatividade legal. Quando a gente fala especificamente do sindicato de guias de turismo, eu já vi algumas polêmicas que falam muito sobre o pagamento, né, do imposto sindical. Explica um pouco para mim, porque eu sei que existe uma normativa aí, me corrija onde eu estiver errado, que é uma normativa muito antiga que fala numa cifra de R$5 ou R$7 e alguma coisa, que é aquilo que é aceito, por exemplo, para você poder fazer a renovação da sua carteira de guia de turismo. Eu tenho a impressão que as pessoas só se lembram de fazer esse pagamento quando ela precisa renovar, porque eu acho que isso é uma coisa ruim. Não digo que é uma coisa ruim para ela, cada um
se cada um for julgar aquilo que é bom para si, fica uma coisa complicada. Mas eu acho que é uma coisa ruim para a sociedade do turismo como um todo. Tem lá um processo que não são só os R$5, mas tem um processo que aí você me explica os valores direitinho, que também gera essa polêmica entre os guias e alguns sindicatos. Não, mas o correto é pagar só 5 alguma coisa. E me explica um pouco como é que funcionam só esses valores. Assim, vamos seguir 2 caminhos. Um deles é a questão jurídica e outra a questão moral. Juridicamente, a CLT diz que os sindicatos eles têm autonomia para poder definir, junto com a categoria, o valor do imposto sindical. E para os profissionais autônomos, a CLT coloca que ele pode ser até 30% do salário mínimo. Então, se o salário mínimo hoje no Brasil está o quê? 800 e poucos reais, você pega 30% disso, é o valor que pode ser cobrado do imposto. Quem é que vai decidir esse valor? A categoria. Então, nas assembleias anuais, isso é colocado em votação e os próprios guias de turismo vão decidir quanto é que vai ser pago do valor do imposto. Porque esse valor de imposto ele vai ser revertido para os próprios guias de turismo. Então, o sindicato, a gente gostaria que o sindicato fizesse uma ação de capacitação dos guias, né? Chama tal pessoa para dar um curso para a gente. Então, esse dinheiro que foi arrecadado é o que vai ser usado para contratar essa pessoa. Vamos criar um site para o sindicato para divulgar os guias. É com esse dinheiro que vai ser feito isso. Né? Vamos fazer um evento, um congresso para os guias para a gente discutir a profissão. É com esse dinheiro. Então, os próprios profissionais eles têm que entender que esse dinheiro que ele contribui individualmente para o coletivo, ele é usado no coletivo também. Existe um documento que circula por aí, que é uma nota técnica do Ministério do Trabalho de uns anos atrás, que fala que com a mudança, né, de moeda que teve, e aí esses índices que se usam para calcular alguns impostos, como tem ali, ele fala no índice MRV, máximo valor de referência, e aí faz um cálculo, não sei o que, eles chegaram em R$5,70. Algumas coisas que a gente precisa analisar. Primeiro, de que nota técnica, ela não é lei. Um documento administrativo. E um documento administrativo, primeiro, ele não pode definir um valor, porque a CLT, que é uma lei, já define essa possibilidade de valor. Então, essa nota técnica não tem validade. Por um índice que também não existe mais, que é o MRV, né? O máximo de referência não existe. E essa é a questão legal. Se a gente for pensar na questão moral, o guia tem que pagar isso uma vez por ano. Só uma vez por ano. A CLT diz que o imposto sindical, para quem tem o registro no regime CLT em folha de pagamento, o imposto sindical ele é um dia de trabalho. Meu amigo, se você considera que R$5,70 é equivalente ao seu dia de trabalho, seu dia de trabalho está valendo muito pouco, né? R$5,70 é miserável. E outra, de novo, desse R$5,70 ele é dividido. 60% só vai para o sindicato, o resto vai para outras entidades. 60% de nada, né? 60% de 5,70. E ainda o valor do boleto é debitado desse 60%. Então é 60%. O boleto custa o quê? Uns R$2? Chega para o sindicato anualmente R$1 e pouco, R$1,30, R$1,60 por ano. Imagina, se a gente tem 1.700 guias no estado de São Paulo, né? Você pega aí 1.700, dá quase R$2.000 por ano. Cara, como é que você sustenta uma entidade com R$2.000? Qualquer um que sabe um mínimo de administração doméstica, de economia doméstica, sabe que você não sustenta um lugar com R$2.000 por ano. E aí eles pagam esse valor dizendo que o valor que foi acordado pela categoria é um valor muito caro. Hoje em dia, no estado de São Paulo, o valor que foi decidido pela categoria é de R$140 por ano. Por ano. R$140 inclui os 5,70 que seria o... Não tem 5,70, são R$140. R$140 que o cara paga. Não, é R$140 por ano. Se considerar que a diária de trabalho, nós falamos aqui, ela roda em torno de R$300, R$350, se você trabalha um dia, metade disso já pagou o imposto. Ou seja, é muito menos do que é praticado em outros sindicatos fortes como esse que a gente acabou de falar. Muito menos, que é um dia de trabalho. Exatamente. E os sindicatos metalúrgicos também. Muito menos. A grande questão é que tem muitos guias de turismo que falta para eles o senso de coletividade. Porque de um lado, ele ataca essa estrutura. Eu não vou pagar para o sindicato, isso é um absurdo, o sindicato não serve para nada, o sindicato não faz nada. Só que quando ele vai no dia seguinte na agência para negociar o trabalho dele, o que ele diz para o empregador? O sindicato diz que você tem que me pagar tanto.
sabe que isso, fazendo um paralelo, me lembra uma coisa interessante de uma teoria econômica que eu estava ouvindo outro dia. Muitos países árabes não gostam dos Estados Unidos, repudiam, etc. Só que qual que é a moeda que os caras aceitam indiscutivelmente? O dólar. Eu estou falando que você tem que gostar, você tem que desgostar. A gente está trazendo esse tema para que você entenda, racionalize e tome a atitude ética que melhor for dentro do seu cenário. Outro assunto polêmico, Tour Drive, o Drive Tour, né? O Guide Drive, eu ouvi vários termos. Quando a gente fala personal friend. Cara, olha o que está em polêmica, que é o Uber e os taxistas. Na França gerou problemas essa semana, eles fecharam os aeroportos, os turistas tiveram que andar, achei que era só em Guarulhos que isso acontecia, mas na França, que também a França é um palco de protestos lá de hoje, fecharam o processo todo lá. Como é que funciona esse negócio? Uma vez que você tem o taxista, que ele é que ele pode ficar puto com esse tipo de coisa, é função do guia guiar, né, e transmitir informação, mas também é função do taxista de levar as pessoas. Como que isso funciona, né? Isso está legalizado? Vamos primeiro falar o que é, acho que o tour guide. Então, assim, porque o turista, quando você vai contratar, você pode chegar numa cidade, Petrópolis, por exemplo, eu quero conhecer Petrópolis, a história de Petrópolis, ou contratar um guia de turismo. Você vai entrar num site lá, eles também têm uma associaçãozinha deles, você pode encontrar através disso, escolher um guia lá e você faz o processo, certo? Agora tem que imaginar que você quer, eu não quero andar, eu quero que venha um guia aqui com um carro e leve a minha esposa e eu para passear por Petrópolis. Então é isso que a gente está falando. Eu vi, né, nós vemos aí cotidianamente várias terminologias para esse profissional que usa o seu carro ou um carro alugado para fazer a execução desse processo. E aí as terminologias que a gente já ouviu é Tour Guide, Drive Tour, Tour Drive, Motor Guide. Tem duas situações aqui, né? Uma delas é esse guia que trabalha com o carro próprio, que na legislação de 1993, mais de 20 anos atrás, isso ainda não era cogitado, não era comum, acabou não entrando. Mas foi um hábito em algumas cidades mais e outras menos que o guia trabalhe com o carro próprio, ou a agência coloque um carro na mão do guia de turismo para ele fazer os passeios por uma questão de custo. Claro que 40 pessoas num ônibus, tem o motorista e tem o guia, mas grupos menores, roteiros privativos, acaba sendo mais viável economicamente que o guia mesmo conduz o carro. A questão é que isso está no limbo, né? Porque não existe nenhuma regulamentação, nenhuma orientação que permita e nem que proíba isso. Eu fiquei sabendo um tempo atrás, eu não sei nem como é que está o andamento disso, de um deputado federal do Rio de Janeiro que estava buscando regulamentar essa história toda. Eu vi isso e eu lembro lá no projeto de lei que ele falava, né, que tipo de carro que tem que ser, que equipamentos que o carro tem que ter, quantas portas, qual o limite máximo de pessoas, que registro que tem que fazer do carro, tipo de seguro, que limite esse guia poderia ir, não podia sair da cidade, várias coisas ali para orientar essa história toda, né? Mas por enquanto não está orientado se o guia pode ou não trabalhar com carro próprio. A gente pode dizer que esse assunto está no limbo hoje, certo? Está no limbo. Bom, se você gostou desse Tourcast, se você não gostou, se você tem opiniões, se você tem alguma coisa das polêmicas que a gente falou, se a gente pegou pesado, se você tem alguma dúvida, eu não sei se a gente vai conseguir sanar todas, dependendo da dúvida, a gente vai ter que fazer algumas consultas, mas pode mandar um e-mail para contato@infinity.tour.br. A cada 15 dias a gente coloca um Tourcast novo, é um programa de podcast que vai falar sobre turismo, vai falar sobre destinos, curiosidades, todas as coisas ligadas aí com o turismo. Vejo vocês no próximo Tourcast.